E o nosso entrevistado de hoje é o engenheiro Luiz Augusto Moretti, presidente da Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos do ABC. A gente fala sobre a vistoria em prédios depois da tragédia em São Bernardo. Não só em São Bernardo, tivemos também o desabamento de um prédio no Rio de Janeiro. E eu havia deixado a pergunta sobre o uso inadequado de imóveis, o quanto isso também pode comprometer e a questão do síndico, né? Vocês têm aí uma proposta, um projeto de treinamento desse síndico para que ele seja um controlador aí das obras, enfim, das reformas? Gustavo, a gente está pensando nisso sim, fazer algum treinamento, palestra ou algum curso até para síndico, convocar aí as associações onde todos os síndicos já são filiados, onde tem os prédios para mostrar juridicamente até o que ele pode, estamos até buscando esse lado jurídico para ver até onde ele pode atuar, até onde ele pode impedir uma obra errônea. Vamos dizer, você falou de utilização inadequada. Isso tem acontecido muito. E quando é um imóvel, uma casa, é um pouco mais difícil. Mas em prédio, é o síndico, é a pessoa fundamental. Muitos têm até se assustado, porque tem mais responsabilidade do que ele imagina. O síndico tem muita responsabilidade, então a gente quer mostrar essa responsabilidade para ele, dentro das associações, a associação aqui de Santo André, São Bernardo, no ABC de todo, a gente montar algum treinamento para síndicos, já estamos preparando isso, já fizemos algumas reuniões. Então a gente pretende instruir o síndico de como ele pode agir e na utilização inadequada é o que a gente está falando, precisamos de denúncia. Denúncia, essa é uma boa ferramenta para a população, uma boa forma aí da população agir. Gustavo, em todas as perguntas, todos os questionamentos que eu tive de jornal, de outras associações, a gente tem focado muito na denúncia. Então é fundamental que a pessoa denuncie. Ouviu bater um martelo no apartamento de cima, descobre o que está acontecendo, o que estão fazendo, por quê? Questiona o síndico, que reforma é essa? Por que quem, né? Exatamente. Então a gente tem percebido que é fundamental a denúncia. Então, vamos dizer, o síndico tem condições de entrar no apartamento, descobrir o que está acontecendo, identificar quem é o responsável técnico, pode até solicitar a RT. Olha, cadê a anotação de responsabilidade? Quem é o engenheiro responsável, quem é o tecnólogo, o técnico, o arquiteto, quem é o responsável por esta reforma? Qualquer que seja, por menor que seja, é importante denunciar para que o síndico tenha essa ferramenta na mão. Inclusive, no caso de São Bernardo, o síndico, num primeiro momento, disse que não houve aí nenhuma reforma recente no edifício Senador. Depois ele voltou atrás, ele admitiu que foram feitos reparos, uma obra para corrigir aí vazamentos, infiltrações. Agora as investigações buscam, não é, descobrir quem executou, quem autorizou esses trabalhos, não é? Eu aproveito para te perguntar, Moretti, vazamentos e infiltrações, não só em prédios, em casas, enfim, eles podem comprometer uma construção, porque muita gente agora que está nos ouvindo, mesmo em casas, pode estar preocupada, não é? Até que ponto eu devo olhar aí para essa infiltração na minha casa? Há sintomas de que algo não vai bem? Como o corpo da gente, né, a dor já mostra que tem alguma coisa errada. E é fundamental, uma trinca no imóvel já está identificando que nós podemos ter algum problema. Essa infiltração, é evidente que pode ter causado, pode ser um dos motivos. Normalmente, um acidente desse vulto, mais de um fator deve ter contribuído para que isso aconteça. Até te interrompendo, a gente viu agora aquele túnel, não é, que ficou perfeito ali, não é? Até parece ironia eu dizer isso, mas ele ficou muito assim, redondo, não é? E isso me chamou a atenção. Um edifício de 34 anos, foi um desabamento parcial, mas formou um túnel ali. Parece que desceu uma caixa d'água ali, é um negócio redondo, parece que foi um efeito cascata. Gustavo, normalmente eu não poderia te dizer o que é que causou isso. Claro que essa infiltração pode ter contribuído, mas deve ter havido alguma alteração estrutural, alguma modificação que foi feita. Eu sempre digo,
sem nenhuma intenção, porém sem conhecimento, sem analisar a planta do imóvel, onde estão as colunas, o que é que está sustentando tudo isso. Quando você faz uma pequena reforma, qualquer que seja, e tem um responsável técnico, ele vai se preocupar em pegar a planta do imóvel, analisar onde está a sustentação dele, e aquilo é intocável. Se isso tivesse sido feito, alguma inspeção neste edifício, poderia não ter caído, poderia ter identificado essa infiltração antes, poderia ter identificado... A gente falava dos sintomas. Exatamente. Então, uma trinca, um vazamento, água escorrendo, a parede... Alguma umidade, você percebe do apartamento de cima alguma umidade, aquilo modificou. Aconteceu de novo, aconteceu de novo. Aquilo que pode ser uma infiltração externa. Então você imagina que é do apartamento de cima, não, é uma infiltração externa. Então precisa ser corrigido, porque isso pode estar infiltrando pelas colunas. Ferragem aparente, quando você vê alguma ferragem aparente, significa que você já teve infiltração, muita infiltração e está causando problema grave. Tremor, às vezes você tem, o prédio percebe alguma coisa. Então esses sintomas, qualquer um deles já está identificando que tem algo errado. Tá. Então, é por isso que a gente está batendo... É um sinal de alerta. É um sinal de alerta. A gente está batendo nessa vistoria obrigatória. Agora, Moretti, deixa eu te fazer a seguinte pergunta, até porque o nosso tempo já está quase aí esgotado. Como eu disse, agora as investigações prosseguem, dentro de 30 dias deve sair o laudo aí, mas uma perícia inicial apontou uma obra recente de reparo nessa infiltração na cobertura do prédio. Eu queria muito te perguntar o seguinte, uma impermeabilização, ela resolve, é um tapa-buraco, ela só adia o problema, porque parece que a obra ali foi de impermeabilização. Veja bem, a impermeabilização ela pode corrigir o que viria dali para frente, mas o que já infiltrou já está dentro do prédio. A impermeabilização não vai evitar o que já está danificado. É superficial. É importante? Pode-se fazer a impermeabilização, porém, vamos analisar o que está por baixo disso. Corrigir tudo, aí estaria perfeito. Eu te pergunto agora, para terminar mesmo, a gente teve o fato, aí, o acidente no Rio de Janeiro, agora em São Bernardo, já tivemos outros, não é a primeira vez. Isso poderia ocorrer mais no Brasil e por que não ocorre? Veja bem, nós temos sorte que nossos responsáveis técnicos, engenheiros, arquitetos, trabalham com uma margem de segurança muito grande. Então a gente pode ficar tranquilo. Não devemos ficar tranquilo, não. Temos que buscar agora denúncia e toda reforma. Qualquer modificação tem que ter um responsável técnico, recolher uma anotação e anotar o que está sendo feito naquele prédio. E isso ser arquivado junto com a planta do edifício. Isso sim vai garantir uma segurança para nós. Moretti, obrigado pela visita e tendo novidades aí desse processo, do sistema integrado, da vistoria única aqui nas 7 cidades, venha e passe para a gente, ok? Obrigado a você, Gustavo. Obrigado por ter vindo. E olha, uma última informação ainda sobre esse assunto, nós já adiantamos aqui, a Prefeitura de São Bernardo quer rever o sistema de vistoria. A ideia é relacionar o prazo entre uma vistoria, uma inspeção e outra, à idade do imóvel. Quanto mais antiga a construção, menor a validade do laudo. Um projeto que altera a Lei de Uso e Ocupação do Solo vai ser discutido em março na Câmara. Atualmente a validade dos laudos é de 1 a 3 anos. Em São Paulo, o prefeito Kassab quer uma vistoria a cada 5 anos. Voltou atrás em algo que ele vetou há pouco tempo. Bom, a gente para por aqui, mas sem dúvida alguma esses assuntos ainda vão render. O J+, segunda edição, termina aqui. Obrigado pela companhia, um excelente final de semana. A gente se vê.